Death Note é uma obra que marcou o mundo dos animes e mangás para sempre, sendo o favorito de muitos, mesmo depois de 15 anos do fim do seu lançamento. Falando do mangá no Japão, é claro, já que o anime encerrou seus episódios um ano depois. Vale lembrar que o mangá também teve uma continuação one-shot mais recente. Sua premissa é de que um jovem chamado Light Yagami, ou Raito para quem assistiu legendado, encontra um caderno que permite que ele mate as pessoas, apenas escrevendo o nome delas, e nesse processo ele é desafiado por um investigador, cujo rosto e nome são um mistério, conhecido como L. Ou melhor dizendo, o Light tem o seu ego afetado por encontrar um rival à altura, ou talvez até melhor. Essa história já foi contada algumas vezes após a publicação no mangá. A mais famosa é a versão em anime lá de 2006. Recebeu uma trilogia de filmes lá no Japão, onde a parte 1 e parte 2 também foram lançadas em 2006, e teve uma continuação da história lançada em 2016. Essa mesma trilogia recebeu um spin-off em 2009, chamado como L Change the World, focado no personagem L, assim como o nome diz. No ano de 2017, tivemos a mais controversa versão, uma adaptação da Netflix sobre a história. Vale lembrar que em 2015 tivemos um musical chamado Death Note The Musical, quem poderia imaginar. E hoje não vamos falar de nenhuma dessas versões de Death Note, mas sim de uma versão que eu ouço poucos falarem sobre, por ser desconhecida ou ignorada pelo público, mas que vale muito a pena trazer aqui. Eu tô falando da versão em dorama lançada em 2015, também chamado de Death Note, onde também acompanhamos Light Yagami no seu duelo contra L, mas de uma maneira um pouco diferente. Antes de seguirmos para a narração, queria avisar que, caso queira que eu fale sobre as outras versões de Death Note, é só deixar nos comentários e curtir aqui para eu saber que vocês gostam de Death Note. Agora, sem mais enrolação, vamos para a história depois da intro. Tudo começa em um show, onde um trio está no palco cantando e, no meio do público, vemos Light Yagami. Ao fim do show, descobrimos que a cantora principal desse trio é Misa Amane, que se despede muito feliz de seus fãs. Vemos lá no fundo dos fãs Light e um amigo. Eles conversam sobre a cantora até que Light diz que precisa ir trabalhar. Vemos que Light trabalha em um restaurante e lá ele conversa sobre suas ambições. Light fala que pretende trabalhar com segurança do trabalho e fala que não tem grandes ambições, porque as ambições fora de controle se corrompem e se transformam em ganância. O amigo de Light, que está comendo no restaurante, fala que se ele quiser, ele pode alcançar grandes ambições, afinal, Light é muito inteligente e tem boas notas, mas ele tem apenas uma reação mais curta e grossa e fala que não. Vemos que alguém entra no local, alguém que faz com que Kamoda, o amigo de Light, demonstre medo, e o próprio Light se mostre aflito. Vemos que esse é Sakota, um ex-colega de classe de Light e Kamoda, e em um flashback nos é mostrado que ele era um bully, e que Kamoda era seu principal alvo. Mais tarde, Light e Kamoda vão embora caminhando, e Kamoda fala sobre o medo da volta do valentão, mas antes que pudessem conversar de fato, o próprio Sakota aparece dirigindo uma moto e tenta atropelar os dois, que se jogam no chão para desviar. Sakota desce da moto e, com um tom de ameaça, exige dinheiro de Kamoda até o dia seguinte. Light o enfrenta, exigindo com que ele pare com essas atitudes, mas Sakota rouba o celular de Light, que estava caído no chão, puxa um canivete e fala algo como "Nós seremos amiguinhos por um bom tempo", e vai embora. Kamoda, que estava no chão, diz com um tom de medo que queria que pessoas assim sumissem para sempre. E então percebemos que, um pouco acima deles, uma figura estranha, que para nós é familiar, estava observando. Sozinho, Light caminha para sua casa, até que algo simplesmente cai do céu atrás dele. Light vira para tentar saber o que aconteceu e se depara com um caderno preto. E em sua capa está escrito
Death Note. O rapaz fica curioso e se abaixa para pegar o caderno, mas antes que ele o pegue, uma pena negra cai dos céus, em cima do caderno. Light chega em casa e lá ele se depara com sua irmã na sala. Ele pergunta onde está seu pai, mas Sayo, a irmã de Light, diz que ele ficará de plantão essa noite. Em seu quarto vemos que Light pegou o caderno, até porque se ele não pegasse não ia ter história. E ao abrir, se depara com algumas regras escritas em inglês. Então pega um dicionário para poder entender o que está escrito. Então nos deparamos com algumas regras vindas diretas lá do mangá, como: o humano cujo nome for escrito nesse caderno morrerá. O caderno não surtirá efeito a menos que o escritor tenha o rosto da vítima em mente. Assim, pessoas com o mesmo nome não serão afetadas. Se a causa da morte for escrita em 40 segundos após o nome, essa será a causa. Se a causa da morte não for especificada, a pessoa morrerá de ataque cardíaco. Light acha aquilo tudo uma grande besteira, mas ao lembrar do que aconteceu, da voz de Kamura desesperado, Light, por impulso, escreve o nome de Sakota com uma lapiseira no caderno. Ele começa a olhar o relógio e, antes que chegue aos 40 segundos, Light se desespera e tenta apagar o nome, mas ele não se apaga. Então ele tenta apenas riscar o nome. O tempo passa e vemos que nada acontece. Light se acalma e pensa que aquilo é só uma besteira. Na manhã seguinte, um policial aparece na casa de Light à sua procura. Ele pergunta se Light conhece Sakota. Ao dizer que sim, o policial entrega para Light o seu celular, que Sakota havia roubado na noite anterior. O policial diz que encontrou o celular no bolso do valentão, enquanto revistava seu corpo. Afinal, Sakota morreu. O policial explica que Sakota cruzou uma ferrovia enquanto o trem passava e que ele morreu na hora. E olha essa cara do Light, nada suspeita, né? Então o policial vai embora. Light vai para o quarto e pensa na possibilidade de ser o culpado pela morte de Sakota. Ele olha o nome escrito no caderno enquanto pensa, mas ao lembrar que não escreveu a causa da morte, acredita que foi apenas uma coincidência. Afinal, Sakota morreu de acidente e não de ataque cardíaco. Light decide dar uma passada no funeral, onde ele escuta dois amigos de Sakota falando que o valentão sentiu muita dor enquanto pilotava. Nos é mostrado que Sakota bateu no trem por estar sofrendo um ataque cardíaco. E então Light começa a sentir uma espécie de pânico por ter feito aquilo. Enquanto Light se sentia mal, ele escuta duas pessoas conversando sobre ter sido melhor que Sakota tenha morrido. Até conversam sobre as mensagens das pessoas da turma do valentão, falando como se estivessem mais felizes assim. Light fica pensativo no local onde Sakota morreu, pensando que as pessoas ficaram felizes e de longe vemos aquela figura estranha outra vez. A série corta para uma reunião da polícia, onde conhecemos Soichiro Yagami, o pai de Light. Falta bigode nessa cara. Tá, vou parar, bora seguir aí. Que está olhando a foto do motivo da reunião. Otoharada Kuro, um assassino que está foragido. A reunião termina e vemos que com Soichiro estão outros policiais que também aparecem no anime, sendo eles Mugi, Matsuda e Aizawa. No corredor, os três policiais conversam sobre a história que seu chefe, Soichiro, teve com Otoharada 10 anos atrás, onde o assassino ameaçou matar Soichiro, que foi o responsável por sua prisão lá naquela época. Enquanto ouvia a ameaça de Otoharada, Soichiro é avisado que recebeu uma ligação do hospital, mas independente do que tenha acontecido, Yagami diz que Otoharada é prioridade e que vai no hospital depois. Vemos Soichiro chegando no hospital e, ao entrar na sala, vê um casal de crianças ao lado de alguém deitado, com o rosto coberto. O menino então confronta Soichiro perguntando com muita raiva o porquê dele não ter vindo antes. No presente, vemos Soichiro chegando em casa e, surpreendendo um total de 0 pessoas, é mostrado que ele é o pai de Light e Sai.
Soichiro tenta conversar com Light e com um clima muito estranho ele tenta puxar assunto daqueles... E aí filhão, tá estudando pro concurso? E o Light aproveita para falar umas coisas bem estranhas sobre assassinatos e como eles nunca param. Soichiro então só avisa que vai fazer plantão e pede para que Light cuide da casa. Em outro lugar vemos o tal Otoharada, que assassina um guarda com uma faca. Na manhã seguinte, a polícia investiga a cena do crime e o corpo do guarda, descobrindo que sua arma foi roubada. Matsuda aparece correndo, avisando que um homem armado invadiu uma casa. Em contrapartida, vemos que Light decide jogar o Death Note fora e coloca num saco de lixo. Voltando para os policiais, vemos que eles cercam a casa que Otoharada está e descobrimos que ele tem 2 reféns. Então Soichiro chega e a cena outra vez volta pro Light, que é impedido de jogar o lixo fora, porque hoje é dia apenas dos lixos não inflamáveis. E ele recebe uma ligação de Matsuda. Light corre para o quartel da polícia e Matsuda explica para o rapaz que seu pai decidiu se tornar o refém de Otoharada, em troca da vida da criança que estava na casa. Matsuda também explica para Light que ele é o mesmo criminoso que seu pai prendeu lá na época da morte de sua mãe. Light vai para dentro da sala e encontra Sayo. No local do crime, vemos que a menina foi liberada pelo criminoso e vemos que Otoharada pretende cumprir a sua promessa de matar Soichiro. Desesperado, Light sai correndo até sua casa, onde tira o Death Note do saco de lixo. E tremendo muito, escreve o nome de Otoharada. E então... é possível ouvir um disparo. Poucos segundos depois vemos os reféns saindo da casa. Soichiro conta para seus parceiros que Otoharada fez o disparo para o alto, enquanto morria com um ataque cardíaco. E finalmente Light percebe que o caderno funciona. Light olha o caderno e fica pensativo, mas quando olha para trás, ele vê uma criatura monstruosa que pergunta: "Você quer morrer?" Light fica desesperado com a criatura que acaba de ver e, com medo, vai para baixo de sua mesa. A criatura se apresenta como Ryuko, um Shinigami, e que foi ele quem soltou o caderno no mundo. Se aproxima calmamente, dizendo que Light não precisa ficar assustado. Mas olha a cara desse infeliz que apareceu do nada no quarto. Como que ele não vai ficar assustado? E Ryuko se aproxima perguntando para Light qual a sensação de matar alguém. Se fosse eu no lugar do Light, o Ryuko ia saber rapidinho, porque ele ia me matar do coração sem precisar de caderno nem nada. Light sai correndo desesperado, até chegar no topo de um prédio, onde arremessa o caderno. E logo em seguida ele sobe na ponta desse mesmo prédio, pensando em pular. Mas, antes que o fizesse, Light escuta a voz de Ryuko, que pergunta: "Você não vai querer o Death Note?" Light vira para trás e vê o caderno ao lado de uma maçã. Então Ryuko aparece, achando estranho que Light não queira o caderno. Ryuko até fala que Light poderia se tornar muito rico se usar de maneira inteligente, mas como Light não quer, Ryuko explica que pode apagar as memórias de Light. Ryuko provoca Light, perguntando o que aconteceria se alguém como Otoharada ou Sakota estivessem com um Death Note em mãos. Light fica nervoso e pergunta qual o preço de usar o caderno. Shinigami explica que o preço é a agonia e o terror que só quem possui o caderno pode sentir, e que quem usa o Death Note não irá para o céu e nem para o inferno. Cerca de um mês depois vemos um senhor vestido com sobretudo, conversando com uma espécie de detetive, próximo ao corpo de um criminoso. Esse senhor entra em uma mansão e ali ele é chamado de Watari, que conversa com uma pessoa misteriosa. Quem já assistiu o anime ou leu o mangá já sabe quem é. E essa pessoa diz que eles devem ir ao Japão. Watari diz que a polícia japonesa não pediu ajuda, então o homem misterioso diz para que o Watari solicite que eles peçam a ajuda deles. Então Watari fala uma de suas frases que mais vão se repetir durante os episódios.
ele diz: jovenzinho ambicioso. Em Tóquio, vemos que Light andou escrevendo muitos nomes. Mogei comenta com Matsuda que foram pelo menos 52 em menos de um mês. Os policiais fazem uma grande reunião, onde Soichiro declara que todos os mortos são pessoas suspeitas ou condenadas por crimes hediondos, e que todas morreram de ataque cardíaco. Em seu quarto, vemos que Light já está acostumado com Ryuko, e enquanto conversam, Sayu entra. Light se assusta com medo da reação de sua irmã ao ver o Shinigami, mas Ryuko depois explica que só quem toca no caderno pode vê-lo. Light comenta que se isso acontecesse, Sayu morreria de ataque cardíaco, não pelo Death Note, mas por olhar pra cara de Ryuko. Pera aí, ele roubou a minha piada mesmo, é isso mesmo? Tá, deixa eu respirar. Vamos lá. Light mostra para Ryuko um site onde chamam quem está matando os criminosos de Kira. Ao mesmo tempo, vemos que os policiais estão olhando o mesmo site, e uma policial chamada Himura explica que é uma palavra derivada do inglês killer, que significa assassino, e que aquele não é o único site dedicado a ele. É visto nesse mesmo site muitos apoiadores que falam que Kira está punindo os pecadores. Voltando para o quarto, Light fala para Ryuko que, eliminando os criminosos, as pessoas poderão viver sem medo, e que ele está criando um mundo de paz. Quando percebe que já matou dezenas de pessoas, Light fala que não tem mais volta e que ele não quer que tenha. Em contrapartida, o pai de Light, Soichiro Yagami, lá na reunião diz que a motivação de Kira é um senso distorcido de justiça. Então, o Atari chega. O Atari se apresenta e diz que ajudará na investigação ao lado de Ellie. É dito que Ellie é um famoso detetive, mas que seu rosto e nome são mantidos em segredo, apesar de sua fama. No mesmo prédio onde Light aceitou o Death Note de vez, vemos que ele e Ryuko estão conversando, onde Light afirma que vai criar um mundo de paz, um mundo sem criminosos, e que Kira pode mudar o mundo. Ryuko parece ficar extremamente empolgado. Vemos então muitas pessoas conversando sobre Kira, muitos acreditando que ele é só um assassino, outros nem sabem do que se trata, alguns acham que ele é um salvador, outros acham que ele é um deus e que está julgando os pecadores. Vemos Ellie conversando com o Atari, enquanto olha o site sobre Kira. O Atari diz que a polícia vai cooperar com eles na investigação e então Ellie faz mais um pedido ambicioso. Na universidade vemos que Light anda um pouco paranoico. Ele fica assustado após um colega pedir seu caderno emprestado, achando que ele sabia sobre o Death Note, mas era só o caderno do conteúdo da aula mesmo. A colega do grupo ali pergunta se Light acha que o Kira é um assassino, já que Light não gosta de criminosos. Então outro colega, aparentemente o Kamoda, eu vou chamar ele assim pelo menos, se não for alguém me corrige, pergunta se Light apoiaria Kira se Misa, a cantora lá do início do episódio, fosse a favor de Kira. Kamoda diz que a família de Misa foi assassinada um tempo atrás. Em outro lugar vemos Misa lendo um documento, onde falava que um criminoso chamado Nishida, o homem que assassinou sua família, vai ser libertado da prisão. O promotor Mikami Teru, quem já assistiu o anime ou leu o mangá também já sabe quem é, fala que o conselho da condicional optou por dar liberdade para Nishida. Então vemos um flashback de Misa criança chegando em casa, encontrando seus pais mortos e, ao lado, um assassino sorrindo com uma faca em mãos. Voltando para o presente, vemos que Misa ficou desesperada, está sofrendo, dizendo que aquele homem, Nishida, deveria ser executado. Mikami vai embora sem poder fazer nada. Vemos que Light está na biblioteca procurando algo e, após pesquisar um pouco, ele encontra o que ele quer. Ele encontra o nome e rosto do assassino da família de Misa, Nishida. E após isso, volta para casa. Ao chegar em seu quarto, um comunicado importante acontece na TV. É uma espécie de discurso ou monólogo de um homem britânico
ele se apresenta como Lind L. Taylor e diz que é um investigador conhecido como Ellie. Lind L. Taylor diz que Kira é um assassino e que está à sua procura, praticamente declarando uma guerra contra ele. Taylor diz que Kira pode até se sentir um deus, mas que ele é apenas um assassino estúpido com planos infantis. E diz pra Kira que ele pare de julgar o mundo a seu prazer. Tudo isso enquanto Ryuko coloca mais lenha na fogueira. Com seu ego afetado, Light começa a gritar com a televisão. Quando Lind L. Taylor fala que vai pôr Kira atrás das grades, Light pega o Death Note e escreve o nome daquele que o confronta. E após 40 segundos, Lind L. Taylor sofre um ataque cardíaco e morre. Light tenta se explicar, dizendo que Lind L. Taylor é o culpado por sua própria morte. Afinal, ele se colocou no caminho de Kira. Tudo parecia resolvido até que uma voz sai da televisão, dizendo que está impressionado por Kira conseguir matar alguém sem algum contato direto com a pessoa. Então uma letra L aparece na TV. A voz diz que Lind L. Taylor era um criminoso condenado à morte, que serviu como Step. Então ele se apresenta como o verdadeiro L e desafia Kira a matá-lo de verdade. Light se vê de mãos atadas, enquanto L continua provocando, perguntando se ele não consegue fazer nada. Tudo isso enquanto Ryuko continua colocando mais lenha na fogueira. L aproveita para fazer mais uma revelação. Ele diz que a transmissão, apesar de ter falado que era mundial, foi apenas na região de Kanto. Então, L já sabe em qual local do Japão Kira está. O detetive continua dizendo que Kira não precisa se entregar, porque ele faz questão de encontrá-lo. Na reunião, Soichiro pede para falar pessoalmente com L. Por ligação, os dois conversam e ele revela uma dedução. Ele deduziu que Kira precisa de um nome e de um rosto para matar alguém. Na recepção da delegacia, vemos que Light levou algumas roupas para seu pai. Quem recolhe as roupas é Matsuda, que deixa escapar algumas informações sobre ele, como o fato dele não mostrar seu nome nem rosto para a polícia. Matsuda também diz que ele já está bem próximo de saber quem é o Kira. Isso aí, é pra ficar com essa cara de medo mesmo. Matsuda também conta que ele traçou um perfil sobre Kira, de acordo com os horários que suas vítimas morrem. Ele conseguiu deduzir que Kira é um estudante da região de Kanto. Light então decide usar as regras do Death Note a seu favor. Então ele meio que programa o caderno para matar os criminosos em horários diferentes. Tudo isso enquanto ele estava na aula, o que leva os policiais a duvidarem um pouco do perfil de Kira traçado por ele. Vemos então que Light escreveu a causa das mortes no caderno, como ataque cardíaco, mas marcando um horário também. Ele entra em contato com a polícia e diz que quer falar somente com Soichiro Yagami, e pessoalmente. Em seu quarto, Light olha mais uma vez o documento com o nome e foto do assassino da família de Misa e escreve seu nome no caderno, fazendo com que ele morresse. Em outro lugar, Soichiro encontra com ele lá em seu esconderijo secreto. Ele fala que com certeza houve vazamento de informação na polícia, por isso só queria conversar com uma pessoa, já que o horário das mortes mudou logo em seguida que o perfil foi mostrado aos policiais. Então ele mostra para Soichiro uma lista e que tem certeza que Kira é uma daquelas pessoas. Aparentemente todos nessa lista são policiais ou parentes. Enquanto espera na fila para o show de Misa, Ryuko fala para Light que tem alguém seguindo. E voltando para o esconderijo de Ellie, vemos que ele conversa com Soichiro sobre ter trazido alguns agentes do FBI para investigar os suspeitos familiares dos policiais, já que não seria confiável que eles investigassem sua própria família. Dentro do salão, Misa diz que é um dia muito especial e que ela está muito feliz por algo que é um segredo, mas que, graças a isso, seu coração se acalmou.
E é com o show de Misa que acabamos o episódio, e agora vamos para análise, comparações e a minha opinião. Já queria começar essa parte do vídeo dizendo que Death Note foi sim um dos animes que me introduziu de vez nesse mundo otaku. Eu já assisti alguns antes, tinha visto uns na TV, um ou outro na internet, mas esse foi o que me fez perceber que eu curto acompanhar histórias dentro dos animes, mesmo se não for só porradaria. Com certeza, Death Note é uma das melhores opções quando você quer apresentar o mundo dos animes para alguém, já que ele tem uma história um pouco mais pé no chão do que a maioria. Tem todo esse clima investigativo e que deixa o espectador curioso para saber o que vem a seguir. Esse dorama foi uma surpresa pra mim. Quando eu assisti pela primeira vez lá em 2017 ou 2018, eu não tenho certeza, eu achei que ia ser só mais uma adaptação do mangá, assim como foi o anime, só que em live action. Mas eu percebi que ele é um pouco diferente. Ele é bem único, talvez. De início a gente já se depara com Light Yagami muito diferente daquela versão: olha como eu sou super mega inteligente e o mundo tá chato porque eu sou muito bom demais para ele. E vemos um Light um pouco mais pessoa normal, talvez. Ele trabalha, cuida da irmã desde pequeno, tem problemas com o pai que nunca está em casa por causa do trabalho, inclusive não estava presente nem para se despedir de sua esposa no momento em que ela faleceu por causa do trabalho, e isso deixa o Light com muito rancor. No anime, Light queria ser um policial, aplicar a lei e prender criminosos. Nessa versão é bem diferente. Light não almeja essa carreira. Ele tem um pai ausente como referência e não quer um futuro desses para ele. Isso reflete até nas outras carreiras, mostrando que ele nem tem grandes ambições de vida. O Light é inseguro, mas sempre teve um certo senso de justiça, mostrado nos flashbacks, como a maneira que ele olhava pro Bully, ou até mesmo enfrentando ele nos dias atuais. Light é extremamente impulsivo, tanto que ele escreve o nome de Sakota e depois tenta apagar no caderno por ter se arrependido. E antes que alguém fale que o Light não deveria ser inseguro porque faz parte da personalidade dele ele ser extremamente inseguro e sei lá o que. Cara, se ele não fosse inseguro, ele não teria o ego afetado tão fácil, nem no anime, nem no mangá, então ele é inseguro, ele só demonstra menos. Quando ele mata o bandido que tinha feito seu pai de refém, ele se desespera por ter matado alguém e até tenta acabar com tudo, mas é convencido quando o Ryuko faz ele pensar como seria se alguém mal usasse o caderno no lugar dele. Falando no Ryuko, o Light sentir medo faz sentido sim pra caramba. Quem que não teria medo de uma figura monstruosa e esguia que aparecesse atrás de você do nada à noite no teu quarto e ainda por cima perguntando se tu quer morrer? Mas o Light do anime só levou um susto e ficou de boa. Isso aí é falta de fidelidade ao material original. Pode até ser um traço, entre aspas, infiel ao original, mas dá mais humanidade ao personagem. A reação do Light no anime não faz sentido nenhum, mesmo ele sendo uma pessoa muito inteligente. Quer dizer, ele nem é tão inteligente assim, na verdade eu acho ele até muito burro em muitos momentos, mas eu não vou falar disso agora. Se quiser eu posso fazer um vídeo só falando sobre a inteligência e a burrice do Light Yagami no mangá e no anime. Uma outra mudança bem interessante, pelo menos pra mim foi interessante, foi a personalidade do Ryuko. No anime ele é toda aquela vibe de só vou ficar olhando aqui pra sair do tédio. Mas aqui ele é mais falador, ele provoca, ele coloca a lenha na fogueira e sinceramente eu gosto bastante disso. Ele é um cara que quer matar o tédio, então por que ele não cria situações a partir da sua própria curiosidade só pra ver no que vai dar? Além dele ser mais piadista como um todo, coisa que na minha opinião causa um contraste bem mais interessante e legal com a aparência amedrontadora dele. E isso fica bem mais evidente mais pra frente nos outros episódios quando aparece a Ren também. Ainda seguindo a linha sentimental do Light nesse episódio, é bem inesperado ver que ele é fã da Misa e que ele matou o assassino da família dela por ser fã dela, não apenas por estar julgando os criminosos. Isso causa uma carga diferente na relação entre eles no futuro, em comparação ao anime e o mangá. Já o L não é muito diferente do que o que a gente já conhece. Ele só mudou as manias que ele tem por outras e, sinceramente, essa mudança tanto faz diferença nenhuma. O importante é que ele tem algumas manias para ser diferente dos outros e se destacar, para parecer estranho e essas coisas, então serviu bem pro papel essas manias.
tranquilamente. Ele parece ter o mesmo nível de inteligência e frieza que no anime, então não tem nada o que reclamar e não tem nada demais pra pontuar aqui. E o que eu vou falar aqui eu sei que são apenas detalhes que não precisavam ter, mas que pra mim fez uma diferença muito grande, que é o fato do Lindsay Taylor realmente ser um inglês e fazer a sua declaração falando inglês com uma tradução em tempo real por cima da voz dele em japonês. Deu todo um ar mais realista e realmente parece uma declaração, discursos na vida real que são traduzidos ao vivo. Voltando pro Light, porque a gente não pode escapar muito dele, porque o foco foi praticamente só nele. Mas uma coisa para se pontuar é a relação dele às ações do L. O Light do anime tem toda aquela vibe de olha como eu sou incrível, sou frio, calculista, olha como eu não sinto nada. E no dorama ele mostra ser bastante afetado pelas palavras do Lindsay Taylor e depois do L. Só para deixar bem claro, no anime também dá pra ver que ele fica afetado, mas ele tenta se fazer de bonzão como sempre. É possível sentir o desespero e o medo do Light, que é compreensível. Afinal, alguém descobriu muitas informações sobre ele de maneira muito rápida. Alguém que ele não consegue matar com o caderno porque ele não conhece o rosto, não sabe o nome. Ainda mais depois de conseguir aquelas informações sobre o perfil de Kira, onde ele já mostra saber até de que se trata de um estudante. Eu achei esse Light muito impulsivo. Isso é bem parecido com o original, pra falar a verdade, porque mesmo sendo frio e calculista, o Light do anime se mostra super egocêntrico e sempre que algo afeta o seu ego, ele faz alguma coisa impulsiva. Sobre a escolha do elenco, achei que tiveram boas escolhas de atores, em especial o Matsuda, que pra mim tá perfeito. E a minha crítica mais forte sobre esse elenco é a falta do bigode no pai do Light, que isso foi um vacilo, era a marca dele. Tudo que eu narrei aqui aconteceu em apenas um episódio, mas não precisa se desesperar, o negócio não tá corrido, porque esse dorama tem episódios longos, às vezes passando de 1 hora. Ele tem cerca de 11 episódios e a história se desenrola muito bem nesses episódios. Tem algumas mudanças bem significativas, mas pra mim a maioria delas é pra melhor. Tem de tudo que tu espera numa adaptação de Death Note. Tem batalha intelectual, investigação, sobrenatural, ação, drama. Só que com o bônus de ter uma experiência nova, com elementos que agregam muito e até um fator surpresa mesmo para quem já conhece a obra original. Light tem uma evolução muito interessante de acompanhar durante os episódios. Diferente do anime, que ele já começou sendo egocêntrico, sendo muito inteligente, sendo mega estrategista, sendo aquilo ali mesmo do começo até o final, só mudando uma coisinha ou outra com o tempo. E aqui a gente vê ele realmente mudando e de fato deixando de ser o Light Yagami e se tornando Kira de vez. A Misa tem momentos bem interessantes, que eu não vou contar aqui para não dar spoiler. Temos vários planos malucos, tem sim a presença do Nier e do Melo, que nesse dorama o Nier é uma menina. E antes que venha alguém reclamar de estão estragando o personagem, forçando lacração e blá blá blá. Essa mudança não fez diferença nenhuma pra história, é bem provável que até tenham escolhido a atriz porque ela fez o papel muito melhor do que os homens e rapazes que fizeram o teste pro personagem. Tem algumas mudanças significativas sobre o Melo, que eu não vou falar pra não dar spoiler, mas confia em mim que vai explodir a tua cabeça. Desculpa, Imaginago, precisei usar a tua frase. Se você gosta de Death Note, assiste esse dorama. Se tu gosta de histórias de policial, assiste esse dorama. Se gosta de suspense, drama, ação, seja lá o que for, assiste. Até se não gosta de anime, assiste. Caso não tenha ficado claro, vou deixar aqui a minha opinião impopular sobre Death Note 2015. A minha opinião é que essa versão é melhor que o anime e melhor que todos os filmes que eu vi até agora e eu indico pra todo mundo assistir. Eu acho um crime isso não ter sido dublado pra gente e temos que assistir legendado. Mesmo que eu goste de assistir as coisas no áudio original também. E aí, o que achou dessa versão? Pretende assistir? Prefere o anime? Prefere o filme na Netflix? Deixa aí nos comentários pra gente conversar. Deixa aí também se você quer que eu fale mais de Death Note, se quer que eu narre o mangá, os filmes, o musical, ou que eu faça um vídeo falando do porquê eu acho o Light muito burro, pode ser também.
fala aí pra eu saber. Que se der bom engajamento eu trago mais. Posso até trazer um resumão completo desse dorama, ou do anime, ou do mangá, ou dos filmes pra vocês. Posso fazer resumão de tudo. E era isso que eu queria falar com vocês. Até a próxima. Fui!